Fala aí, seus pulhas, sejam bem-vindos mais uma vez a essa putaria linguística. Eu sou o Igor. E eu sou o Marcos. E hoje nós vamos descobrir por que as pessoas falam palavrão pra caralho. Se você tem problema com palavrão, nem continua, porque o vídeo tá cheio deles. Falar palavrão é algo disseminado no mundo inteiro. O ser humano fala palavrão, não importa a cultura que ele esteja inserido. E a questão é a seguinte, os linguistas, os pesquisadores foram estudar a questão dos palavrões e eles descobriram que os palavrões são espalhados no cotidiano das pessoas. As pessoas falam palavrão o tempo todo, em várias culturas pelo mundo. Só que eles descobriram que as pessoas nem sempre falam palavrões apenas para ofender ou para humilhar os outros. Às vezes o palavrão também é usado como um mecanismo de produzir harmonia social. O palavrão faz parte daquela linguagem informal que você usa com seus amigos, com sua família, às vezes, naquele almoço de domingo, né? Então o palavrão não é só pra ofender, mas também pode gerar uma harmonia, pode gerar uma leveza. O exemplo clássico é aquele assim, que você tá numa reunião, todo mundo tenso, reunião de trabalho, etc. E o seu chefe que tá lá na frente, falando na reunião, falando das questões de trabalho, ele solta uma piadinha com um palavrão no meio, a galera já dá aquela relaxada, já fica mais calmo, se sente num ambiente mais próximo da pessoa. Então o palavrão pode ser usado pra isso também. Então o negócio é que todo mundo xinga, mas nem todo mundo xinga igual. Nem todo palavrão, nem todo xingamento pode ser traduzido literalmente de uma língua para outra. Motherfucker, por exemplo. English, motherfucker, do you speak it? Do inglês, a gente não pode falar que é fudedor de mãe em português, porque no Brasil a gente não tem esse tipo de xingamento. A questão é que aquilo que é considerado ofensivo é dado culturalmente. Então, pra mim, coisas que são ofensivas, falantes de português, talvez não sejam ofensivas pros caxinauás. E coisas que são ofensivas pros caxinauás, talvez não sejam ofensivas pra mim. Mas assim, existem alguns padrões, a gente consegue identificar alguns padrões entre as culturas, algumas categorias de palavrões que se repetem em diferentes culturas. Vamos começar então pela primeira categoria, que é o sobrenatural. Então, o sobrenatural é um aspecto... Eita, Caraca. produção Opa. tá voltando às Produção raízes do agora, canal agora, hein? Ficou bom o negócio mesmo. Um vídeo aqui. Então, galera, vou retomar aqui a questão do sobrenatural, porque eu fiquei até nervoso com a chegada dessa cerveja, me abalou emocionalmente, eu não consegui continuar a minha fala. A questão é que o sobrenatural gera também uma maneira de xingar, de ofender ou de levantar sentimentos e medos ruins que as pessoas têm. Besta! Desgraçado! Inferno! Vá pro diabo que te carregue, cara! E é comum também em outras línguas. Em inglês a gente tem go to hell, holy shit. Por exemplo, até no finlandês eles têm uma palavra que é muito feia pra eles, que é perkele. Que se relaciona com Satã, com o diabo também. Eles falam que é uma palavra muito feia. E a questão é a seguinte, às vezes as pessoas acham assim, falar vá pro inferno, coisa assim, nem é tão ofensivo, que o diabo te carregue, nem é tão ofensivo. Mas talvez não seja ofensivo pra gente, que, estamos aqui numa relação mais tranquila com essas questões sobrenaturais. Mas, sei lá, a sua avó, por exemplo, se sentia realmente muito ofendida. As pessoas realmente se sentiam muito ofendidas com esse tipo de xingamento. Tanto que elas buscavam mudar essas palavras, em vez de falar diabo, falava diacho, falava coisas desse tipo, porque elas se sentiam realmente incomodadas com esse tipo de xingamento. Uma outra categoria que gera bons palavrões entre as culturas são as das excrescências corpóreas, os sucos e fluidos corporais. Merda! 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 Porra! Entendeu? Em inglês, por exemplo, a gente tem shit, em espanhol, mierda, em hebraico tem chara, tudo se referindo a cocô, bosta. Não, e a ideia é isso, é que essas palavrões despertam nojo, despertam asco. Não, tem que falar que em espanhol tem uma expressão que é yo lo cago en la leche de tu puta madre, que seria algo como eu cago no leite da tua mãe. Então você vê que o nego pega pesado quando o assunto é cocô. Esses palavrões que remetem a essas excrescências, é engraçado porque eles são avaliados também de maneira diferente por diferentes tipos de falantes. Então as crianças, por exemplo, elas se sentem incomodadas, tem algumas pesquisas que dizem isso, com palavrões que pra gente nem são palavrões. Então que você fala em pum, em meleca, em coisas desse tipo, peido, as crianças se sentem ofendidas, elas acham que é realmente um palavrão, elas ficam realmente com nojinho. Um outro aspecto que gera palavrões nas sociedades, e aí já é um assunto um pouco mais sério, são as doenças, que geram aquele medo, geram discriminação, geram preconceito, exclusão, e aí são utilizadas como xingamento. Então é muito comum aqui no Brasil, por exemplo, não só no Brasil, mas aqui também, você falar que alguém é um câncer, né? Que alguém é aidético, é o aidético. Há uns 20 anos atrás, por exemplo, a aidética era uma palavra de um valor pejorativo muito grande, E câncer tem até hoje. Antigamente se usava peste, por exemplo, que você seja assolado pela peste, coisas desse tipo, Que essas palavras trazem toda essa carga de discriminação e preconceito que essas doenças evocam nas pessoas. Isso tem a ver também com a forma como a gente usa algumas expressões relacionadas, por exemplo, a síndrome de Down, por exemplo.
Hoje em dia a gente usa a palavra especial, mas muita gente usa a palavra especial de forma pejorativa também. Isso. Então você vê que o tratamento não é exatamente na palavra apenas, mas na forma como você usa a palavra. Então as pessoas, né, já vi casos de pessoas que vão chamar o outro no sentido de ofender o outro. Ah, você parece que é especial, ou coisas desse tipo, ou você parece que tem down, coisas desse tipo, no sentido de trazer essa carga pejorativa para a palavra. Então, na verdade, esses palavrões revelam muito mais sobre os preconceitos das pessoas que estão xingando, né, que estão usando esse palavrão para ofender o outro, do que sobre aquele que está sendo xingado efetivamente. Agora, o tema que dá mais palavrão, ou pelo menos no Brasil é um dos que mais dá palavrão, é a questão do ato sexual em si, né? Então, por exemplo, tem uma categoria de palavrões que estão relacionados aos órgãos sexuais, ou que são usados para o sexo. Então, como... Caralho, xereca, buceta, Seu cu. E além dos órgãos sexuais, também a gente usa muitos palavrões em relação ao ato sexual em si, como um ato de dominação, de humilhação em relação ao outro. Então, Vai tomar no cu. Vai se fuder, merda! Chupa, otário! gera essa ideia meio de submissão, sabe? De você humilhar a pessoa. E a outra questão importante também é que muitos tabus sexuais são colocados nessa categoria. Então, por exemplo, o incesto é um tabu que gera palavrões, né, disseminado entre as culturas. Então, por exemplo, em inglês a gente tem motherfucker, né, que é lá o fudedor de mães e tal. A gente tem, por exemplo, a zoofilia como elemento. Cada cachorro que lamba sua caceta, porra. São xingamentos também relacionados a esses tabus sexuais que geram esse tipo de coisa. E existe ainda um outro grupo de indivíduos que gera palavrões também na sociedade, que são aquele grupo de pessoas geralmente excluídas, em especial os homossexuais e as mulheres, né? As mulheres que têm um comportamento sexual que não condiz com o que a sociedade acredita ser o melhor. Então, a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, puta, vadia, temos seu viado, bicha. E não só no Brasil, a gente tem em inglês, tem bitch, em espanhol, puta, enfim. São estigmas, né, que vão se repetindo como xingamento. E o interessante é que esses grupos sociais excluídos, né, isso se aproxima muito daquela questão das doenças, por exemplo, né, então são grupos sociais que são discriminados de alguma maneira, são considerados inferiores de alguma maneira, e aí as pessoas usam, né, as palavras que se referem a esses grupos para ofender as outras. Isso é muito dado culturalmente, então no Brasil, por exemplo, que é uma sociedade profundamente machista e coisas desse tipo. Como o Marquinho falou, os palavrões que são usados para as mulheres, por exemplo, são todos que têm a ver com a liberdade sexual das mulheres, então puta, vadia e coisas desse tipo. E os palavrões que são usados para homens são todos aqueles relacionados a uma perda da masculinidade ou de um valor de masculinidade que é socialmente disseminado aí, que é o corno, que é o bicha, coisas desse tipo. E o lance é que os palavrões realmente ofendem de verdade. Os cientistas descobriram que quando você ouve um palavrão, seu cérebro é afetado em áreas relacionadas à emoção, principalmente no hemisfério esquerdo e nas amígdalas. As amígdalas, que você sabe que não é aquele troço que você tem na garganta que você opera quando você tá com a garganta inflamada, não. A gente tá falando de partes do cérebro que elas são responsáveis por controlar as nossas emoções e também as nossas reações quanto a estímulos sexuais, estímulos agressivos e coisas desse tipo. Elas são parte de um conjunto de funções do cérebro que é chamado de sistema límbico, que são responsáveis pelas nossas emoções e pelo nosso comportamento social. E o que isso significa? Basicamente, que os palavrões são processados involuntariamente pelo cérebro do ouvinte. Então, quando alguém fala um palavrão para ofender, para causar medo, nojo, enfim, ela vai conseguir em alguma medida. Porque o cérebro do ouvinte, quem recebe aquele palavrão, o cérebro vai ser afetado. Aquelas áreas que a gente falou aqui das emoções vão ser ativadas. E mais do que isso, até na hora de falar um palavrão, quem fala um palavrão muitas vezes também está falando espontaneamente, sem nem perceber. Muitas pesquisas mostram isso. Que o palavrão, até por estar associado a essas partes de agressividade, ele às vezes sai como uma força da natureza, um instinto. Um peido. Quase como um peido, né? Não que a gente não possa controlar sempre. Muitas vezes os palavrões são premeditados, a gente escolhe as palavras, mas de vez em quando ele sai de forma espontânea, como se fosse uma força da natureza. Aliás, é interessante notar que pessoas que sofreram danos cerebrais, por exemplo, podem ter uma influência no uso de palavrões que elas falam normalmente. Então, por exemplo, quando o hemisfério esquerdo, certas áreas do hemisfério esquerdo do cérebro são atingidos, o hemisfério esquerdo normalmente é responsável pela língua, tende a haver um aumento no uso de palavrões assim e reações emocionais mais exageradas. E quando você tem danos a certas áreas do hemisfério direito, você tem uma indiferença emocional e uma queda no uso de palavrões, por exemplo. Isso mostra que o uso de palavrões está diretamente associado a determinadas áreas do cérebro. Além disso, também foi verificado que algumas doenças também trazem essa relação. Então, por exemplo, o mal de Alzheimer e outras doenças senis apresentam, né, os indivíduos apresentam um maior número de palavrões sendo utilizados.
E tem a síndrome de Tourette, que é uma síndrome que os indivíduos ficam com algum tipo de tique nervoso, né, aquele tique involuntário. E aí, em alguns casos, os indivíduos têm como tique o uso de palavrões. Então tem alguns indivíduos que apresentam essa anomalia e falam palavrões involuntariamente. Então acho que é isso, galera. Se vocês gostaram aí da nossa linguística dos palavrões aí que a gente tentou de maneira descontraída trazer pra vocês, mas com conteúdo informativo, deixa aquele like aí pra gente, cliquem no sininho do mal pra receber as notificações e compartilhem com os coleguinhas. Tchau, seus merda! Tchau! Chega! Isso aí, segue a gente lá no Instagram, no Facebook. E não esqueçam de dar uma olhadinha nas referências que a gente botou aqui na descrição também. Em especial o vídeo do Pinker, né, que é muito engraçado, ele é muito divertido. Então fala sobre esse assunto que a gente tratou aqui hoje. É isso aí, galera. Valeu por terem assistido.